Num gesto ousado e altamente polêmico, a Rússia deu sinais claros de que está disposta a projetar poder militar no continente africano, mesmo enquanto trava uma guerra aberta e sangrenta com a Ucrânia. O anúncio feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, de que Moscou está pronta para apoiar militarmente Moçambique na sua luta contra o terrorismo, levanta sérias questões sobre os reais planos estratégicos do Kremlin para a África e sobre os riscos de uma nova frente de influência militar russa longe da Europa. O recado foi direto e sem rodeios. A Rússia está preparada para responder a qualquer pedido de Maputo relacionado ao reforço da sua defesa e de sua capacidade antiterrorista, numa altura em que o norte de Moçambique, especialmente a província de Cabo Delgado, continua sob ameaça de insurgentes jihadistas. Mas o ministro confirmou que irá visitar o país africano em breve. Algo que, à luz do atual contexto global, não pode ser encarado como uma visita diplomática qualquer, mas como uma movimentação estratégica, o que surpreende e choca muitos analistas internacionais. É que essa proposta de envolvimento militar em Moçambique surge enquanto a Rússia está atolada em um dos conflitos mais brutais da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com milhares de soldados mobilizados, perdas colossais no campo de batalha, sanções pesadas do Ocidente e isolamento diplomático. Moscou parece não apenas resistir, mas a multiplicar frentes de atuação global, agora mirando no coração da África. Embora o ministro russo não tenha usado as palavras tropas ou enviando tropas de forma explícita, o histórico recente da atuação russa em África deixa pouca margem para dúvidas. Basta lembrar que em países como a República Centro-Africana, Mali, Sudão e Líbia, Moscou já atua abertamente, ora através das forças armadas, ora através de mercenários do grupo Wagner, notório por atuar em zonas de conflito sem prestar contas a instituições internacionais. Moçambique pode ser o próximo palco dessa presença militar russa não oficial? Muitos acreditam que sim. Desde 2019, o país já havia iniciado contato com forças privadas russas para conter a insurgência em Cabo Delgado. Acordos que terminaram de forma pouco clara, mas que indicaram o interesse de Moscou em estabelecer uma pegada militar mais firme no país. Agora, com este novo anúncio de apoio direto, o caminho para o envio de instrutores militares, equipamento de guerra ou mesmo combatentes russos parece cada vez mais aberto. Esta possível militarização da relação Rússia-Moçambique não passou despercebida no radar das potências ocidentais, com os Estados Unidos, França e União Europeia já envolvidos em várias missões de apoio técnico e humanitário em Cabo Delgado. O surgimento de Moscou como ator militar direto representa um desafio frontal à influência ocidental na região. É para muitos uma nova guerra fria em território africano, um jogo de poder em que os civis deslocados e as populações aterrorizadas pelas milícias islâmicas são o pano de fundo de uma luta global por influência e recursos. Com Cabo Delgado a abrigar uma das maiores reservas de gás natural da África, os interesses vão muito além do combate ao terrorismo. A entrada da Rússia nesse contexto poderia alterar o equilíbrio geopolítico da África Austral, no momento em que Moçambique precisa de aliados estratégicos, mas também corre o risco de se tornar campo de batalha indireto entre potências estrangeiras. A simples ideia de que a Rússia, cercada por sanções com o exército desgastado na Ucrânia, ainda tem capacidade e interesse de enviar forças para a África é vista por muitos
vistos como temerária, mas para outros trata-se de uma jogada calculada de expansão imperial moderna, em que o Kremlin mostra ao mundo que está longe de ser encurralada e que continua disposta a projetar poder global, mesmo com os tanques atolados na frente oriental. Mais do que um gesto de solidariedade com Moçambique, o anúncio de Lavrov soa como um aviso ao Ocidente. A Rússia pode estar em guerra, mas continua operando em múltiplos tabuleiros e a África está no centro da disputa. Para Moçambique, o apoio russo pode representar um reforço militar imediato num contexto de extrema fragilidade, mas também coloca o país numa linha de fogo geopolítica delicadíssima. Aceitar tropas, armamento ou treinamento da Rússia em plena guerra na Ucrânia pode ser visto como um sinal claro de alinhamento, e isso pode ter consequências profundas, tanto em termos diplomáticos quanto econômicos. A pergunta que paira no ar é simples: Moçambique estará preparada para lidar com o preço de se tornar um peão ou parceiro no xadrez bélico e geopolítico da Rússia? Seja como for, o mundo estará a assistir, e se a história nos ensinou algo, é que nenhuma intervenção militar russa acontece sem impacto duradouro. A presença de Moscou em África está longe de ser simbólica, está a caminho e traz consigo muito mais do que promessas de segurança. O ministro russo Lavrov já deu o recado: podem apoiar Moçambique militarmente com treinamento e vários fatores. Essas declarações já causaram algum burbuliço aqui em Moçambique, porque muitos moçambicanos, de certa forma, são próximos da Rússia pela história de cooperação, história de luta de libertação de Moçambique, e também a questão da mesma ideologia. Ao longo da Guerra Fria, nós vimos que Moçambique optou por uma socialista, era um país socialista, marxista, leninista, e tudo isso, a antiga União Soviética e etc. Mas hoje nós estamos a ver aqui, talvez, uma reaproximação que pode trazer, de certa forma, algum resultado para Moçambique, mas que não passou despercebido para os analistas internacionais. Muitos acreditam que essa aproximação da Rússia a Moçambique não passa de uma forma da Rússia expandir aquilo que são as suas influências em Moçambique e também em países africanos, porque nós sabemos muito bem que nenhum país pode enviar tropas numa situação de desgaste, numa situação em que não tem condições. Porque nós sabemos que a Rússia está numa guerra que era suposto ter terminado o mais rápido possível, mas que com a resistência ucraniana, com aquilo que é o dinheiro dos Estados Unidos e também as próprias tropas ucranianas já mostrarem uma capacidade que a Rússia não esperava enfrentar. Há muito desgaste no fronte e tantas coisas que acontecem que fazem com que a Rússia que era uma das potências, né, do mundo militarmente, não está a aguentar. Então, mas temos o contexto de Moçambique, que está a travar também já há 8 anos uma grande guerra terrorista, entre terroristas e as forças de defesa moçambicana, com a ajuda de Ruanda, mas nesse momento a ajuda da Rússia pode, de certa forma, mudar alguma coisa. Nós sabemos muito bem que não é fácil estar numa situação de guerra, não é fácil estar numa situação de conflito, principalmente o tipo de conflito com pessoas que não respeitam as regras de guerra. Nós sabemos que na guerra dificilmente se respeitam as regras, os direitos humanos de certa forma não existem. O que há ali são pessoas que querem enfrentar-se umas às outras para conseguir chegar àquilo que é o objetivo e defender seus ideais de certa forma. Eu acredito que o diálogo e a aproximação são as melhores formas de resolução de conflitos, mas infelizmente no mundo real não funciona assim. É triste, mas é a realidade humana. Hoje eu vi
uma frase que marcou o mundo que disse que o ser humano é o único que pode fazer a maldade por simples prazer de fazer a maldade, sem nenhum objetivo. Nós sabemos que existem animais que caçam para poder se alimentar, matam outros só para poder se alimentar e a fazer com que aquilo que é a cadeia alimentar e a situação da própria natureza. Mas a natureza humana pode perpetuar ou fazer o mal sem que haja necessidade, de certa forma. Como é o caso de vários conflitos que nós já vimos por aí, que começaram talvez por não podiam ter uma solução que se chega a partir do diálogo. Mas é isso. Será que a Rússia vai enviar mesmo militares para Cabo Delgado? Será uma demonstração, de certa forma, de que a Rússia ainda está viva naquilo que é o tabuleiro geopolítico do mundo. A Rússia ainda existe, a Rússia está aqui. E está aqui para poder ajudar e também para defender aquilo que são os seus interesses, porque nós sabemos que o mundo não é um país, o mundo não é uma ilha, todos aqui interagimos e cada um defende os seus interesses. Não pensem que todas essas tropas, homens a serem mortos em Cabo Delgado, países a doarem milhares e milhares de euros, milhões, isso não é à toa, meus amigos. Infelizmente a vida funciona desta maneira, principalmente no tabuleiro geopolítico. Não existe almoço grátis na geopolítica. É toma lá, dá cá. Por isso que Ibrahim Traoré, um dos defensores, os africanos não podem aceitar ajuda sem ter algo para dar em troca, mas não no sentido de ajudar para poder ser extorquido, mas no sentido de eu te dou isso, você me ajuda, como se fosse uma troca justa. Mas nós sabemos muitas vezes que países desenvolvidos se aproveitam daquilo que são os países subdesenvolvidos, países sem dinheiro, para poder adquirir, ou seja, para poder chantagear, oferecem dinheiro, oferecem rios e rios, e o país começa a dever favores, e quando chega a hora de desenvolver ou de aproveitar dos seus próprios recursos, isso se torna impossível. Coloque nos comentários a sua opinião, por favor. Não esqueça que o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!